Vamos fechar nossos olhos para a gente ter um tempo de oração, para a gente receber a palavra. Espírito Santo do Senhor, queremos colocar o nosso coração diante de Ti, queremos abrir ele diante de Ti. Queremos confessar os nossos pecados, queremos confessar as nossas falhas, queremos confessar aquilo que nós fizemos durante a semana, até momentos antes de entrarmos aqui nessa igreja. Aquilo que não te agradou, aquilo que não estava no caminho, na verdade, e que gera vida, que é Cristo. Queremos nos arrepender desse mau caminho, dessas coisas erradas. Queremos que o nosso coração seja um altar ao Senhor. Nós reconhecemos que precisamos muito de Ti, Espírito Santo. Sem a Tua presença junto conosco, nós não vamos conseguir. Nós precisamos muito do Teu amor, da Tua bondade. Nós precisamos muito da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Coloca dentro de nós uma perseverança na caminhada com o Senhor. Coloca dentro de cada coração nesta manhã uma caminhada que mesmo que a gente venha falhar, mesmo que a gente venha errar, que a gente não desista de estar nesse caminho, um caminho que é de Cristo. Então nos arrependemos nessa manhã e te pedimos, mexe em nosso coração. Mexe em nossos corações, por favor, Espírito Santo. Ajusta tudo que precisa ser ajustado. Ajusta, mexe, revolve. Desarruma também. Se está arrumado segundo a nossa própria vontade, desarruma e coloca tudo do nosso coração organizado segundo a vontade de Deus. É isso que nós te pedimos como igreja. É isso que nós te pedimos como eleitos de Ti. Feitos a Tua feitura, Senhor. Coloca dentro de cada coração aqui, em nossos corações, os afetos de Cristo. Nos ensina sobre os afetos de Cristo. Não como um mero conhecimento, mas algo que a gente coloca em prática no nosso dia a dia, nossas atividades. Que são muitas atividades, Espírito Santo. Mas uma coisa nós pedimos ao Senhor. Como fala no Salmo 27:4. Que nós possamos morar, habitar no Teu coração todos os dias de nossas vidas, Senhor. Para contemplarmos a beleza da Tua santidade. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém, amém. Cadê as mães aqui da igreja? Levante suas mãos. Amém. Dia precioso hoje, né? Dia de celebrar, Dia das Mães. E como família 61, nós queremos dizer a vocês que vocês são muito preciosas. E realmente ser mãe é muito precioso, né? Vou estar trazendo a palavra hoje, trazendo um pouco do que a Bíblia fala sobre o que é ser mãe. E eu aprendi um pouco também sobre o que é ser mãe. A gente vai mergulhando nas Escrituras e perguntando a Deus o que é ser mãe e vai ministrando no nosso coração também, que é um chamado muito especial, né? A gente sabe que o homem tem uma função, a mulher tem uma função dentro do corpo de Cristo. Mas eu fui percebendo, estudando, que realmente a mulher tem uma posição muito especial no coração de Deus. Muito especial. Né? Coisa que a gente não vê nos personagens, homens da Bíblia. A gente vê especificamente sobre a mãe na Bíblia. E eu queria que vocês abrissem lá em Isaías.
Isaías 49, capítulo 49, versículo 15. E aqui é um versículo chave, uma passagem chave que fala de quão poderoso é ser mãe. E fala o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, que essa mãe se esquecesse do seu próprio filho, contudo, eu não me esquecerei de ti. E quando a gente vê a interpretação dessa palavra, Deus está trazendo, fazendo um paralelo do amor de mãe em relação ao amor dele. Que ainda que aconteça, se porventura acontecer isso, da mãe não amar o seu filho, não se compadecer do seu filho, eu me compadeço de você. Então ele está levando o coração da mãe ao nível do coração dele, ao nível de um coração que dificilmente a mãe vai deixar de amar o seu filho. E ainda que, porventura, ela venha a errar em relação ao seu filho, ele se coloca numa condição um pouco superior à mulher, dizendo: eu não vou errar. Que tremenda palavra. E eu fui catar, peraí, tem relação à mulher, mas deve ter relação ao pai também. Mas não encontrei relação ao pai. Realmente o pai tem um diferencial muito grande na caminhada dos seus filhos, de direcionar os seus filhos. Mas a mãe tem algo muito significativo de um amor que realmente não desiste. De presença garantida. Assim como a gente fala que Deus é um Deus presente em todo o tempo, em todos os lugares, o amor da mãe também é dessa forma. E dificilmente a gente vê uma mãe realmente deixando seu filho, largando seu filho. Ontem eu estava numa roda familiar, numa reunião na minha casa, e essa semana me chamou a atenção nas redes sociais que eu tive que fazer vários cadastros em vários sites. E quando ia perguntar sobre a filiação, sempre perguntava qual o nome da sua mãe e não perguntava qual o nome do seu pai. E aquilo começou a me chamar a atenção. Por que só da mãe? E ontem, nessa reunião familiar, eu fui questionar, fui perguntar, cheio de advogado, né? E eu fui perguntar, porque fiquei curioso por que sua mãe. E ali eles responderam: o homem desiste do seu filho, mas a mulher dificilmente desiste do seu filho. Então, por isso que se coloca nesses cadastros o nome da mãe, a filiação da mãe. Porque é um padrão de que a mãe dificilmente vai abandonar o seu filho. Já na realidade paterna, é muito mais fácil o homem simplesmente deixar o seu filho largar. Mas na maternidade, na mãe, dificilmente isso acontece. Por isso que eles pedem uma orientação em relação a quem está fazendo um cadastro, colocar a direção da mãe, colocar o nome da mãe, que é um parâmetro da existência dele e que tem alguém por ele. Que tremendo isso, né? Então nós, quanto homens, estamos precisando melhorar muito na nossa questão de paternidade, na nossa questão de ser pai. E eu queria trazer alguns personagens da Bíblia, especificamente mães, que foram um diferencial muito grande, e depois trazer uma única direção em relação a todas essas mães. A primeira mãe que eu gostaria de mencionar, Maria, mãe de Jesus. Uma mãe de fé, obediência, dedicada ao chamado de Deus. Nós conhecemos a história de Maria. O sim que ela deu ao chamado do Senhor. O quanto ela se entregou a gerar
aquele que vinha a ser o Salvador. As lutas que ela passou, a perseguição. E ela não se dobrou em nenhum momento às circunstâncias e continuou vivendo o chamado de Deus. Uma mulher de obediência extrema, entregue totalmente ao propósito de Deus. Mesmo jovem, aceitou com fé seu chamado, criando Jesus com amor, mesmo diante de grandes desafios. E ela tem uma característica marcante que tem tudo a ver com essa passagem de Isaías, porque ela foi no limite de uma expressão do que é ser mãe. Que mesmo sabendo que o seu filho seria crucificado, ali permaneceu diante da cruz. Até o último suspiro do seu filho ali permaneceu. Sempre próspera, sempre junta, sempre cuidadosa, sempre zelosa pelo seu filho. E o zelo dela foi tão extravagante que o próprio Cristo direcionou o seu discípulo para que a própria Maria, sua mãe, fosse a mãe que acompanhasse João. Continuasse discipulando João, continuasse orientando João. A forma desse amor de Maria, tão extravagante, pelo propósito e vontade de Deus, condicionou o próprio Cristo a orientar o seu discípulo, dizendo: aí está a sua mãe. Essa é uma mãe verdadeira. Essa é uma mãe que transporta o coração de um amor, de uma dedicação, de um zelo, amizade, lealdade, fidelidade, que não se encontra facilmente em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Tem um estudo da Universidade de Medicina de Washington que fala que uma mãe, quando se dedica de todo o coração ao seu filho, ele acresce em mais de 30% o seu cognitivo. Ele aumenta seu cognitivo em 30%. Então isso fala o quanto é poderoso o amor de uma mãe. O quanto é poderoso os afetos de uma mãe em relação ao seu filho. E o que aquilo ministra na vida de um filho. Porque nós estamos falando da mãe, mas a mãe nada mais é do que fonte de inspiração e fonte de ensino para que a gente também viva de acordo com aquilo que ela está vivendo, com aquilo que ela está ensinando. E Maria ensina sobre obediência, entrega total, propósito de Deus e todo o coração. Tem um teólogo chamado Wayne Grudem que fala o seguinte: que se Jesus chegasse para Maria e dissesse: você tomaria o meu lugar? Maria diria: com certeza eu tomaria o seu lugar. Se Jesus chegasse para Maria, mesmo você sabendo que você ia ser humilhada, cuspida, esbofeteada, massacrada, ser colocada numa cruz, você tomaria o meu lugar? E ele diz: ela diria sim. Porque o amor de uma mãe chega num nível tão elevado no coração de Deus, tão elevado, que ela é capaz de dar vida pelo seu próprio filho. Ela sente as dores do filho. A neurociência fala que existe uma ligação muito forte do coração de uma mãe com o coração de um filho. E que mesmo ele distante, ela sente realidades do próprio filho que gerou. Mesmo à distância. Ela sente incômodos. Porque existe um laço muito forte que une a mãe em relação ao seu filho. E é sobre essa realidade espiritual que Deus designou especificamente a mulher. Específico dela. Faz parte da função dela, do propósito dela, ser geradora de vida. E especificamente da vida de Cristo. Porque toda mãe, quando dá a luz, quando ela gera um filho, essa luz, esse filho que ela está gerando, essa herança que ela está gerando, é sim uma herança do Senhor. As mulheres entendendo ou não isso, é sim uma herança do Senhor. Então a mulher é geradora de vida.
Ela transborda em vida. E ela carrega vida. Ela ensina sobre vida. A segunda personagem que eu queria falar é Ana, a mãe do profeta Samuel. E algo no exemplo de Ana é a perseverança dela. E a perseverança dela diante de Deus, primeiramente, parte do conhecimento que ela tinha do próprio Deus. E ela conhecia tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, que ela sabia onde buscar Deus. E ela estava o tempo todo ali no templo, orando, intercedendo, clamando, pedindo ao Senhor por vida. Estéril, ventre seco, mas ela foi buscar a resposta à sua realidade no autor da vida, que é Deus. E como alguém que nasceu para ser geradora de vida, conectou diretamente ao coração do Criador da vida, que é Deus. E ali Deus, com sua graça, derramou sobre a vida dela e concedeu a maternidade a ela. E o exemplo dela é tão tremendo que ela fez um voto com Deus. E mesmo com o milagre sendo concedido a ela, ela não se desviou desse voto, dessa aliança que ela tinha feito com Deus. E isso é uma característica que é de toda mulher. Que quando ela faz uma aliança, dificilmente ela desiste dessa aliança que faz. E aqui Ana, ela não desistiu da aliança que fez com Deus. E quando Samuel nasceu, num dado momento da vida de Samuel, ela tinha prometido Samuel que Samuel todos os dias da sua vida ia servir ao Senhor. Só que vocês imaginam o seguinte: Samuel já tinha certa idade. Há quem diga que 10, 12, 13. Tem várias idades que a turma fala sobre a idade de Samuel. Mas quando ela deixou Samuel lá, não fala na palavra que houve uma imposição dela em relação a Samuel. Mas foi algo que ela, dentro do coração dela, já estava ensinando a Samuel sobre a realidade do coração dela em relação a Deus. É tanto que ela deixou Samuel, e Samuel com entendimento de qual seria a vida dele a partir daquele momento. E não houve questionamento de Samuel. Então fala de uma mulher que, entendendo o seu chamado em Deus e sua aliança com o Senhor, ensinou seu próprio filho sobre essa aliança e viver essa aliança. Maior estar conectado com Deus do que qualquer outra realidade. E com certeza ela fez isso muito bem, ensinando o seu filho sobre a realidade de Deus. Porque não houve questionamento de Samuel. Então aqui fala de uma mãe, que essa mãe tem uma aliança muito profunda com Deus. Maria de obediência, Ana de aliança. E quando nós vamos no dicionário, nós aprendemos que obediência e aliança andam muito próximo. Aliança no nível mais elevado. Porque aliança, quando nós fazemos com alguém, é para entender que não tem início nem fim. A obediência você ainda pode relevar em alguns momentos, mas a aliança não. Então a obediência deveria estar centrada dentro da própria aliança. A aliança tem que ensinar a obediência. A próxima personagem que eu queria falar é Sara, mãe de Isaac. A mãe da esperança. Já senhora. E Deus concedeu a ela a maternidade. Uma promessa que o Senhor já tinha entregue para ela desde jovem. Mas somente, já numa idade avançada, o Senhor concedeu. E aqui fala de uma mulher de fé. De uma mulher que, embora os anos tenham passado, ela não desistiu daquilo que o Senhor tinha sobre a vida dela.
Lá em Gênesis 17, no versículo 15, fala dessa promessa sobre Isaac. E Abraão, conhecido como o pai da fé, teve uma esposa que ela gerou essa fé. Então, a mesma fé que estava sobre Abraão, que é conhecido lá em Hebreus, que fala sobre a fé de Abraão, quem gerou a fé foi a própria Sara. Ela foi a prática da fé de Abraão. E mesmo com a idade avançada, mesmo com as debilidades de uma idade avançada, ela gerou da melhor forma essa maternidade. E nasceu Isaac. A promessa que estava sobre Abraão, a promessa que estava sobre esta família, de ser um legado geracional da presença de Deus, começou a existir quando a própria Sara não desacreditou da promessa do Senhor, mas buscou gerar a promessa do Senhor. E quando ela gerou a promessa do Senhor, podemos hoje, como igreja, falar da fé de Abraão. Mas para falar da fé de Abraão, antes nós precisamos falar da fé de Sara. Porque ela gerou essa fé de Abraão. Ela conduziu. Ela aplicou a fé. E como é que Deus faz, né? Como Deus trabalha. Porque na idade dela avançada, ela podia simplesmente dizer, Senhor, brincadeira, Senhor. Uma criança numa idade dessa, e a gente sabe que tem filho, como a energia dos nossos filhos quando é pequeno, né? Mas ela permaneceu firme, gerando a promessa e a fé de que, a partir deles, um povo seria levantado para ser a expressão de Deus sobre a terra. Uma outra mulher, Jocabede, mãe de Moisés. A gente ouve falar muito pouco sobre ela. E realmente na Bíblia fala muito pouco sobre ela. Mas fala de uma mãe cheia de coragem. Uma mãe que salvou seu próprio filho Moisés de um momento de perseguição, onde colocou seu filho num cesto para que não viesse a ser morto. Depois seu filho foi encontrado, foi criado no Egito. Mas ali existia um propósito de Deus. E a coragem dela de não se submeter às circunstâncias fez com que ela salvasse uma promessa do Senhor. E ela gerou no coração com toda a coragem, mesmo a morte de todos aqueles primogênitos na época do Egito. Ela pegou seu filho no braço e implantou sobre ele uma porção de esperança. Sem saber o que ia ocorrer com ele, mas colocou esperança. Depositou esperança. A coragem dela foi jogada sobre ele. Foi lançada sobre ele. Mas uma mulher temente a Deus, entendendo a grandiosidade do seu Deus, e entendendo que o Senhor ele não deixaria ela na mão, não deixaria seu filho na mão, e o Senhor não deixou. E a fé dela foi tão grande, que fez de Moisés o libertador daquele povo que estava escravizado. 300, 400 anos no Egito. Então fala de uma mulher corajosa que, em meio a limites da vida, a pressões da vida, ela não baixou a guarda para proteger a herança do Senhor. Com força, com coragem, decidida, porque não é fácil tomar uma decisão desse nível. Simplesmente pegar o seu filho, ela estava salvando o seu filho, mas para onde o seu filho iria? Então mostra uma mulher de uma fé absurda, mas uma mulher de decisão. E somente uma mãe é tão decidida assim.
O homem ele é muito mais racional nas suas decisões. O homem pensa, repensa, repensa novamente. Mas tem algo dentro da mulher que é muito significativo, que quando ela toma uma decisão, parece que ela já está recebendo todo o ambiente ali da situação. Quando ela decide, pode ter certeza disso. E pode perceber. É como se Deus falasse diretamente, rapidamente com ela, para aquela posição e aquela decisão, e ela toma aquela decisão. E você pode perceber que tudo ocorreu bem. A mãe é muito mais rápida do que o pai nas decisões. Isso não quer dizer que ela é irresponsável, não. Mas o elo que liga ela aos seus filhos, que é um elo divino, faz com que ela tome decisões, até loucuras, mas entendendo que Deus está direcionando tudo e que Deus não vai vir com falta. Deus é o operador de milagres. E essa mãe fala sobre isso. Já falei de algumas mães e tem algo muito específico entre elas, que é todas elas exerceram fé. E o princípio de tocar o coração de Deus é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essas mulheres, elas ensinam sobre essa fé. E elas tocaram tanto no coração de Deus, que o próprio Deus abraçou-as, e o próprio Deus direcionou-as, e o próprio Deus não deixou que nada fugisse do controle de suas mãos. Não deixa, Deus não deixa. E a própria mãe, ela sabe e entende isso. Por isso que a mãe não desiste, gente. Mãe não desiste dos seus filhos. A mãe vai no limite dos limites dos limites. Quando você acha que já chegou no limite, ela tem um limite extra ainda em relação aos seus filhos. Você acha que ela está cansada, mas tem um fôlego a mais que aparece e que a gente vê que é algo sobrenatural que normalmente nós, quanto homens, pais, nós não conseguiríamos. O tempo de oração, as noites mal dormidas. Muitas vezes nós, com os filhos, até desistimos já de sonhos, mas ela não desiste dos sonhos dos filhos. Ela não se perde no caminho de ser mãe. Ela exala a mãe, o ser mãe o tempo todo. Direcionando, trazendo para perto, chamando a atenção. Nós, quando filhos, casamos, vamos para nossas casas, mas ela não deixa de ser mãe. Vez por outra, está mandando uma mensagem, está visitando, está puxando a orelha, está orientando, mas ela não deixa de ser mãe. Até o último suspiro da vida dela, ela entende a sua maternidade. E ali permanece, como Maria permaneceu diante da cruz de Cristo. Ela permanece com um fôlego que é sobrenatural, que a gente olha assim, mãe, você ainda tem esse fôlego? Mas algo que é específico da mãe. Agora só acontece isso quando uma mulher se torna mãe, tem um filho, Deus já colocou no coração da mulher, antes da fundação do mundo, a maternidade dele. Que mesmo que as mulheres não tenham filhos naturais, ela consegue exercer essa maternidade. E ela exerce com afinco, com disciplina, com dedicação, com amor, com empenho. E há um estudo da Universidade de Harvard que fala que as mães que não têm filhos naturais, existe um nível mais elevado de dedicação do que as próprias mães que têm filhos naturais. Impressionante isso, não é? Por quê? Porque isso é um presente de Deus, concedido a uma mulher, especificamente à mulher. Antes da fundação do mundo, quando ele fez a mulher para gerar vida, geradora de vida.
E ela, por mais difícil que seja a vida, ela nunca vai deixar de gerar vida. Podemos falar das mães espirituais também que não desistem. Então a mãe foi agraciada, o ser mãe, a mulher foi agraciada com a maternidade. Um dom de Deus. Um dom do cuidado de Deus sobre a terra. Deus já sabia, já entendia de como seria a civilização, de como seria o mundo. Então, colocou no coração da mulher justamente isso: você não vai desistir nunca do mundo. Você nunca vai desistir de ser geradora de vida sobre qualquer vida. Aqui eu queria falar sobre. Eu queria que vocês abrissem esse texto aqui agora, por favor. 2 Timóteo 1,5. Queria falar sobre Eunice, a mãe de Timóteo. E fala o seguinte na passagem: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Palavra tremenda. Falando da mãe de Timóteo. Na verdade, Paulo aqui está chamando a atenção que desde a avó dele, a maternidade da avó, foi transferida para a filha Eunice, que transferiu para o seu filho Timóteo. Um legado de fé de Deus. Porque a maternidade, esse presente que Deus concedeu à mulher, é algo que é gerado para gerações, é um legado geracional. E a mulher, a mãe, ela entende isso, ela vive isso, que não encerra o ciclo nela. Então ela é muito mais apta, muito mais entregue no entendimento de que a partir dela há uma geração posterior e ela trabalha em favor dessa geração. Ela se entrega a desenvolver nas gerações que vêm posterior a ela a mesma crença dela. Ela implica, ela sela nas suas gerações tudo aquilo que ela tem acreditado. E ela faz com tanto afinco isso, que isso registra no coração dos seus filhos. Então, dentro do ambiente de casa, a primeira pessoa que nós olhamos como referência para um conselho, normalmente é a mãe. A gente sempre acha assim, não, porque mãe é mais fácil, mãe vai saber, vai me entender melhor. Mas na realidade, é que a mãe foi chamada para ser essa direção de um primeiro aconselhamento. Ela não toma o espaço do pai. Mas dentro do ambiente, dentro do chamado que o Senhor fez para ela, ela é a fiel conselheira dos seus filhos. E pode ter certeza que aquilo que ela falar em relação a você, filho, em relação a nós, quanto filhos, ela está colocando a vida dela diante daquilo que ela está ensinando. Então, dificilmente ela vai te levar para um caminho que será um caminho de destruição. Mas é um caminho de vida. 2 Timóteo 3, versículo 14, fala. Paulo também falando a Timóteo. Lá no versículo 14 fala o seguinte: destaco a importância de permanecer firme nas verdades aprendidas. E no versículo 15 ele fala menção de quê? Das verdades aprendidas com a sua mãe. A mãe que entregou tudo, a mãe que revelou tudo, a mãe que ensinou tudo. E hoje nós falamos de Timóteo como exemplo de carta pastoral, de pastoreio para a igreja.
como a igreja deve pastorear? Pode ler o livro de Timóteo. Os princípios que regem uma vida de pastoreio, leia 1ª e 2ª Timóteo. Mas quem gerou isso em Timóteo? A sua avó e a sua mãe. Então essa é uma realidade que está dentro do coração da mulher, dentro do coração de alguém que é mãe, que foi presenteado com esse dom divino de ensinar gerações a verdade sobre a vida. Como a vida deve ser vivida. Queria que vocês abrissem 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 até o 27. Aqui fala do rei Salomão, ele fazendo um julgamento entre duas pessoas, duas mulheres, que se diziam mães de um menino. Na verdade, essas duas mulheres tiveram filhos. E o filho de uma delas morreu. E a mãe do filho que morreu tomou a criança da outra mãe e começou a dizer que aquela criança que estava viva era dela. E essa problemática foi levada para Salomão, para ele resolver. E ali Salomão começou a questionar as duas mulheres. E elas começaram a explicar o que tinha ocorrido naquela noite. Para Salomão justamente trazer a decisão dele, de quem seria aquela criança. Quem estava falando a verdade. E lá a partir do versículo 21, do versículo 22, fala o seguinte. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse, não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, este que vive, esta que diz, este filho que vive, e é teu filho, e teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei, trazemos uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, pega esta criança e divide ao meio. E dá uma metade para cada uma delas. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei. E logo depois disso fala o seguinte, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Que tremendo. A mãe verdadeira começou a ser comovida, se compadeceu-se tanto da situação de perder aquela criança. Ela começou a ser tocada interiormente. Isso afligiu o corpo dela, as emoções dela naquele momento. A mãe verdadeira. E ela disse, ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo e de modo nenhum mateis. Olha o que ela disse. Não mate essa criança. Entregue ela para outra mãe. Para a mãe que não era verdadeira. Mas não mate a criança. Porém a outra dizia, nem teu nem meu, seja dividido. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe verdadeira. E essa palavra é tremenda, gente. Porque a mãe é isso. A mãe, ela é capaz de perder tudo para que seu filho não perca a vida.
Ela pode até perder a companhia do seu filho, mas ela nunca vai querer ver o mal do seu filho. Ela pode se afastar, ficar distante, mas ela nunca vai deixar de ver o mal sobre o seu filho. E isso tocou muito no meu coração, porque existem várias situações em nossas casas, em nossos lares. E com certeza não é fácil ser mãe. Mãe de um, mãe de dois, tem mãe de três, tem mãe de quatro, tem mãe de cinco. Minha tia foi mãe de 10. Agora, minha tia teve algo muito específico. Ela não teve 10 filhos naturais. Foram 10 filhos adotados. E no dia do velório dela, todos os filhos chegaram ali e começaram a dizer o quanto ela nunca desistiu de nenhum deles. Os dias que ela ficou sem comer, quando não tinha tanta comida dentro de casa para alimentar os 10, ela ficava sem comer, mas seus filhos não ficavam sem comer. Porque a realidade da mãe é desse jeito. Ela vai ser sempre a última. Os seus filhos sempre os primeiros. Isso fala muito de Deus, gente. Que amor doador é esse? Que amor ensina a gente sobre essa realidade sacrificial. Muitas vezes a gente se pega dentro de nossas casas, até reclamando de nossa mãe. Que saco, que chato, né? Tá em cima da gente, não desiste, tá ali, ó. Sempre tem uma palavra. Ela ensinou, orientou, a gente não cumpriu o que ela orientou, ensinou, a gente fez besteira. E ela ainda vem ali para... Mas ela nunca fecha a porta pra gente. Sabe a passagem do filho pródigo? Eu comecei a enxergar que o pai do filho pródigo tem muito a ver com a mãe. Porque as portas do coração da mãe nunca estão fechadas para os seus filhos. Está o tempo todo aberto, esperando o retorno do seu filho. Está sempre aberto, esperando que o seu filho chegue. Ela vai estar sempre ali esperando. Para estar orientando, para estar aconselhando, para estar se dedicando. Gente, é 24 horas no dia. Mãe é 24 horas no dia. É direto. Por isso que é algo muito sobrenatural e tem que parabenizar realmente vocês que são mulheres, mães, filhos naturais, filhos que Deus entregou para um propósito, uma missão dele, filhos espirituais, porque vocês ensinam a nós como igreja a esse nível de entrega, de devoção. O nível que nós devemos aprender sobre a nossa realidade com Deus. Vocês nos ensinam como tem que ser a nossa realidade com Deus, de não desistir, de perseverar diante dele. Vocês nos ensinam nesse mundo natural aqui a como ter uma vida devota, entregue. Que rompe os limites do coração. De uma perseverança que só vocês têm. Ser mãe é colocar a vida do filho acima da própria vida. A verdadeira mãe preferiu abrir mão do seu direito a ver o filho viver. Ela disse: "Ah, meu Senhor, dá-lhe o menino vivo. De maneira nenhuma o mateis." Isso nos mostra que uma mãe de verdade ama com amor sacrificial, que prefere perder se for preciso, contanto que o filho viva, que o filho seja preservado. Ser mãe é ter compaixão profunda e sensibilidade pelo filho. A Bíblia diz que ao ouvir a ameaça de dividir o bebê, as entranhas dessa mãe começaram a estremecer o seu coração. Isso representa o instinto materno, o vínculo emocional e espiritual que liga mãe e filho desde o ventre.
Esse sentimento mostra que uma mãe sente o que o filho sente, sofre com sua dor, vibra com suas vitórias e luta por sua vida. Tremendo, né? Gente, eu recebi um presente nesta manhã de vir falar a vocês, mulheres e mães, porque isso ministrou muito o meu coração. Eu tenho colocado muito diante de Deus sobre: será que eu tenho brilhado a luz do Senhor? Será que tem brilho do Senhor saindo a partir da minha vida? E eu tenho orado muito sobre isso. A eleição que ele me fez um dia. Ele me escolheu Romerinho, Michele, Gabriel, Alexandre, Eric. Mas será que a gente tem brilhado essa luz do Senhor? Será que quando a gente vai no domingo, a gente recebe uma palavra e a gente tem gerado essa palavra para brilhar a luz do Senhor? E essa palavra sobre maternidade, sobre ser mãe, fala de um nível de devoção, fala de um nível de entrega que me chamou a atenção sobre isso aqui. Meu Deus, eu tenho que dar passos maiores. E eu comecei a olhar para mim sobre: será que a minha realidade com meus filhos se assemelha à realidade de uma mãe que se entrega nesse nível desse texto aqui? Capaz de perder tudo, mas que seu filho viva e viva as grandes coisas de Deus. E eu confesso que desde sexta-feira estou muito angustiado sobre dar uma resposta diferente em relação ao Evangelho. E isso eu acho tremendo, porque o significado de ser mãe se tornou muito maior no meu coração. Porque vocês nasceram para ministrar mesmo, vocês nasceram para ensinar sobre isso. Por isso que vocês receberam algo no coração de vocês para expressar a grandeza e a divindade de Deus, de um Deus que não desiste da gente, um Deus que persevera, que o Deus vai até as últimas consequências por nós, e foi por meio de Cristo. E vocês nos ensinam sobre isso no dia a dia de vocês, no lidar com seus filhos, no lidar com a vida de vocês, no relacionamento de vocês com suas mães. Então eu passei a sexta para o sábado, eu fui passando um filme na minha cabeça. Todas as vezes que eu me incomodei quando minha mãe estava ali junto de mim, ó, perseverando, perseverando, eu já não querendo mais, ela ali em cima de mim, em cima de mim, em cima de mim. Não pare, não desista, não fique no meio do caminho. A mãe gosta de falar isso, né? Não fique no meio do caminho, porque quem fica no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Assumindo para ela a posição que deveria ser minha, e ela assumindo isso e me levando, e vem, vamos, continua. E que poderoso é isso, porque a mãe que é a geradora de vida, quando chega no nível desse, de trazer o seu filho para essa posição de não desistir, é para que viva todos os sonhos e o propósito de Deus. Toda a realidade, todo o chamado, todo o destino profético que tem sobre uma geração que veio a partir dela, ela não desiste para que essa geração viva. E ela persevera todos os dias. Às vezes com entendimento, às vezes sem entendimento, mas ela não desiste. É algo nato dela. Tem algo sobre a sua vida e eu não vou desistir, mesmo que você queira desistir. Amém, igreja? Então, que palavra, como vocês nos ensinam. E a Bíblia, o quanto nos ensina o que é ser mãe. Eu não posso me tornar mãe, mas eu posso aprender com as mães o que eu preciso fazer em vida. O que eu não quero mais para a minha vida. A milha mais que eu posso andar. Porque se tem alguém atrás dando um suporte que é necessário andar uma milha a mais, ela já andou 2, 3 milhas a mais antes. E eu posso sim andar 1 ou 2. Porque se tem alguém lutando por mim, gente,
Não é possível que não tenha algo sobre a minha vida que me faça refletir. Se ela luta, por que eu não vou lutar também? Se ela não desiste, por quê? Eu também não paro e continuo. Deixo essa questão de desistir e continuo perseverando e seguindo em frente. A mãe não desiste de colocar em nosso coração para nós não desistirmos da vida. Ela luta o tempo todo. Ser mãe é não desistir do filho, mesmo sob a dor ou a injustiça. Eu passei um tempo da minha vida estagiando na área do direito e me chamava muita atenção a parte penal, criminal. E eu comecei a ir para um presídio em Igaraçu. Papai me ensinava, papai já me instruía nessa área. E eu fui colocado numa comunidade lá em Olinda. Tem um centro comunitário lá. E eu fui colocado lá para captar cliente para essa área. E especificamente nessa área penal e criminal. Gente, as mães chegavam lá. O filho tinha matado, drogas, aquela devastação na vida do filho. E ela lá, sem desistir, movendo o mundo, movendo, se endividando. Empréstimo ali para pagar um advogado, outro ali, sem desistir, sem desistir, sem desistir. E naquele momento que eu fui fazer uma visita para falar com o rapaz que tinha acabado de se tornar maioridade. Ele tinha migrado de, de presídio. E quando eu cheguei lá, ele veio falar comigo na maior grosseria. Tem uma parede de separação, tem um visorzinho, né, com grade, você fala com ele ali. E ele veio falar comigo cheio de grosseria. E num dado momento ele atacou a mãe dele ali. Quando ele atacou a mãe, eu estava na minha caminhada como cristão. Eu dei um berro nele ali, que o agente penitenciário chegou junto em mim. O que aconteceu aqui? E ele ficou junto em mim. E eu disse, nunca mais fale mal da sua mãe. E ele tomou aquele susto, o preso. Aí eu comecei, sua mãe isso, sua mãe isso, sua mãe isso, sua mãe isso, pegou dinheiro isso, entregou para um profissional que lesou ela, tá aqui, sem dinheiro, tá assim, movendo o mundo, sei o quê, chorando, sem vida, para te tirar daqui para você ter vida. E ele ficou calado, 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 calado. Só que ao lado tinha um outro preso com outro advogado. E quando eu parei de falar, aí o próprio preso chegou e disse, não trate sua mãe assim. Você sabe que aqui dentro nós temos um voto sobre as nossas mães. E a nossa mãe precisa ser tratada com zelo. Olha para isso, gente. Então eles entendem ali naquela situação tão destruidora a importância da mãe. O quanto a mãe ela é devota deles ali, é entregue a eles ali. O quanto ela luta por eles ali. Eles destruíram, gente, eles destruíram a vida da mãe. Mas ela não abandonou eles. Ela não abandonou eles. E eu escrevendo essa palavra aqui, eu fui lembrando disso, eu fiz, caramba, Deus. Caramba, Deus. E a gente tem uma facilidade de esquecer das coisas de maneira rápida, de querer se livrar rápido das coisas. E essa situação tão horrível para a vida daquela mãe, vendo seu filho preso, não sabe nem como é que vai ser o futuro do seu filho, ou já sabendo como vai ser o futuro do seu filho. Mas ela ali, empenhada, sem desistir, lutando, fazendo, mexendo tudo.
num lapso de esperança de que algo possa mudar na vida daquele filho, mas sem desistir nunca. Sem desistir, gente. Então, como eu tenho falado desde o início, isso é algo específico que Deus proporcionou a vocês mulheres, a vocês mães, a maternidade dele. A maternidade dele. E por fim, ser mãe é ser reconhecida não pelas palavras, mas pelas atitudes. Salomão não precisou de testemunhas, nem de provas. Ele viu a maternidade real nos gestos, na reação, na renúncia daquela mulher. Porque ser mãe é algo que transparece, que se revela na forma como a mulher protege, sente e decide. É verdade. Tem um texto que eu trouxe para vocês aqui nessa manhã. Um autor desconhecido. E que ele escreveu assim. O título: O amor que nunca desiste. O coração de uma mãe. E fala o seguinte nesse texto. Falar de vocês, mães, é muito mais do que lembrar uma data. É muito mais do que uma homenagem. Falar de uma mãe é mergulhar no mistério do amor mais puro que existe na terra. É falar da lealdade inabalável, da fidelidade que não pede nada em troca. De um amor incondicional que resiste ao tempo, à dor e até à ingratidão. Mãe não tem tempo ruim. Está frio, ela se levanta. Está cansada, ela continua. Está doente, mesmo assim ela cuida. Caramba, isso é verdade, meu Deus. Ela pode estar doente que for. Gente, a mãe não tem tempo para ficar doente. Não tem tempo para ficar doente. A mãe é geradora de vida para as vidas que o Senhor confiou a ela. Por isso que eu digo, ela é 24 horas no ar, não para. Ela cuida até quando ninguém cuida dela. Ou ela cuida até quando ninguém cuida dela. Uau, que pancada. Porque ser mãe é esquecer de si para lembrar o tempo todo de alguém que carrega no coração. Ela é incansável. É raro, raríssimo ver uma mãe desistir. O filho pode estar preso, perdido, drogado, longe, rebelde, distante de tudo e de todos. Mas da mãe, ele nunca está longe. Ela pode não estar perto fisicamente, mas suas orações estão lá. Seu coração está lá. Sua esperança nunca sai de perto. Mas quando todos desistem, mesmo quando o próprio filho já não acredita mais em si mesmo, a mãe continua acreditando. Ela acredita com lágrimas, com orações, com silêncio, com jejum, com fé. Com a fé que transborda, com a fé que realmente vem do céu. Ela vê luz onde ninguém mais vê. Ela vê um recomeço onde todos só enxergam o fim. Que tremendo, gente. Ela vê luz onde ninguém mais vê. Ela vê um recomeço onde todos só enxergam fim. Gente, Deus é assim. Isso é um atributo de Deus. Quando todos acham que está no fim, a mãe, ela enxerga algo que está além daquele fim. Por isso que é um dom divino que foi entregue à própria mãe. Ela se apaga, se esconde, se desgasta, só para ver o filho viver, sorrir e vencer. Desde o momento em que se torna mãe, ela já não vive mais por si. Seu coração pulsa por outro coração. Sua alegria é a alegria do filho. Sua dor é o dobro quando o filho sofre, que é verdade.
Mesmo quando o filho cresce, sai de casa, tem outra família, ela continua sendo mãe. Continua intercedendo no secreto, aconselhando quando precisa, chorando escondido quando ninguém vê. No hospital, na madrugada, na crise, na dúvida, ela está sempre presente. Tem mãe, tem mãe de 1, 2, 3, 5, 10 filhos e consegue amar todos com a mesma entrega. Gente, Michele, 3, 4, 5 filhos. A mãe consegue dividir esse amor assim, ó. Na verdade, o amor não é dividido. Existe a porção de amor de cada um filho, sobre cada um filho. E elas conseguem, de uma maneira muito sobrenatural, fazer essa dosagem. E eu, como pai de 4, muitas vezes eu olho minha esposa e digo, meu Deus, como você consegue isso? Porque eu não consigo. Mas ela consegue especificamente sobre cada um derramar o amor de Deus para a realidade e o crescimento específico de cada um deles. Você olha e se pergunta, como é que uma mãe consegue dar conta? E a resposta é simples. Ela não ama com força humana, mas ama com a força divina. Por isso que ela não desiste. E quando entramos na própria palavra de Deus, que é a palavra de grande importância para a caminhada como um cristão é persevere, ela nos ensina sobre perseverança. Então, se nós podemos falar de mãe, uma mãe bíblica, uma mãe de igreja, a característica principal dessa mãe é nunca desistir, é perseverar. Há aquelas ainda mais extraordinárias, que além de acolher e ensinar os seus próprios filhos, ainda recebe os filhos de outras mães e derrama do mesmo amor, sem distinção. Tem mãe que só dorme depois que ouve a chave na porta, quando seu filho chega de casa nas altas madrugadas. Tem mãe que acorda no meio da noite só para ver se o filho está coberto. Tem mãe que sorri com o sucesso do filho mais do que o próprio filho. Ela vive cada vitória como se fosse a dela, porque de fato é. E no meio da correria da vida, trabalho, estudos, contas, tarefas, dores, preocupações, gente, ainda tem isso. Que verdade ele falou aqui no texto. Porque a mãe não só é mãe. Tem mãe que é mãe, mas também que é empresária. Tem seu trabalho fora. Mas ela não é negligente na posição de ser mãe. É prioridade máxima. Dentro da logística dela diária, dentro de tudo que ela faz no seu dia. O ponto principal, que é ser mãe, sempre está no mais alto nível, no ponto mais elevado. Porque foi para isso que ela foi chamada. É por isso que eu digo, com toda a certeza do mundo, o autor desse texto. A mãe é a expressão mais próxima que temos do próprio Deus sobre a terra. Amém? Que palavra, né? A mãe é a expressão mais próxima que temos do próprio Deus entre nós. Por isso que nós temos que olhar para as nossas mães. Possa ser que seja difícil até. Mas quando Deus ele faz uma mulher e torna ela uma mãe, tem algo muito específico do coração dela. Possa até ser que esteja ofuscado, esteja escondido, mas tem uma realidade lá que não se apaga, porque foi Deus que colocou no coração dela essa missão. É intrínseco da mãe, faz parte dela. É da realidade dela, é da essência dela. É da essência dela. Por mais que venham os dias difíceis, complicados, lá dentro pulsa esse amor divino, esse chamado divino, essa missão divina de ser mãe. Amém, meus irmãos? Amém? Eu queria que as mães ficassem de pé,
por favor. As mães espirituais também. Porque esse é um dom que foi concedido à mulher, o dom da maternidade. Então todas vocês exalam a paternidade de Deus. Porque a paternidade da mulher fala sobre a paternidade de Deus. Né? Fala de um Deus que deu tudo por nós. E a mãe dá tudo para os seus filhos. A mulher dá tudo para os seus filhos. Dá tudo, dá tudo, dá tudo. Dá tudo. O que me impressiona aqui é que pode faltar nela, mas não falta nos filhos. Não falta, gente. O melhor, os filhos sempre terão. Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar compartilhando essa palavra aqui que ministrou muito ao meu coração. Me fez crescer mais, Senhor. Me fez crescer mais, me fez olhar diferente. Olhar diferente para minha mãe, para as mães, olhar diferente para o Senhor. Porque elas me conduziram para o teu coração. E eu quero que nesta manhã, nesse dia que o Brasil todo celebra o Dia das Mães, eu quero que o Senhor venha com uma graça ainda maior sobre a vida delas. Onde tiver uma mãe, seja aqui nesse culto, ou em qualquer outra igreja, ou em qualquer outro lugar, até as mães que nem conhecem o Senhor, mas o Senhor presenteou-as, Senhor, com um dom divino, um dom de não desistir, de perseverar, de lutar, de ser geradora de vida, de morrer pelos seus filhos, morrer pela sua herança. E eu quero te pedir, Senhor, por cada mãe que venha uma graça abundante sobre elas. Derrama mais sabedoria, mais discernimento. Que elas sejam batizadas no poder do teu Espírito Santo. Que elas perseverem mais. Que elas lutem mais. Que elas ensinem mais. Que elas falem mais. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos ensina como filhos a ouvi-las de uma maneira diferente. Nos ensina a pedir perdão, Senhor. Nos ensina a estar aliançado com elas. Nos ensina a dar junto com elas. Nos ensina a ser mais perseverante com nossas mães, em ouvi-las. Que elas sejam um instrumento muito poderoso, que o Senhor alcance níveis mais tremendos no coração delas, Senhor. E que o Senhor possa ser toda a fonte do coração delas. Toda a fonte, toda a direção, toda a instrução, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as mães. Obrigado, Senhor, por esse presente. A tua palavra fala que não é bom que um homem esteja só. É verdade, Senhor. Na verdade, nada foge do controle de suas mãos. E que elas possam ser presenteadas todos os dias, Senhor, com um amor muito incrível e poderoso da parte do Senhor. Com um amor muito incrível e poderoso no Senhor. Que elas possam receber muito mais daquilo que nós estamos pedindo diante de Ti. Vem com a graça diferente sobre a vida delas, Senhor. Vem com a revelação poderosa, superior, mais elevada do Teu coração sobre a vida delas. Vem com um favor maior, forte, intenso sobre a vida delas, Senhor. É isso que nós te pedimos como igreja, Pai. Somos gratos ao Senhor pela vida delas, Senhor. Por cada uma delas. Por cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Vamos aplaudir a Amém, família. Amém. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham sido abençoadas.
Eu fui abençoado. Eu fui abençoado demais, né? Foi um desafio falar sobre vocês, mas eu aprendi muito, né? Aprendi muito. Desde sexta-feira eu aprendi muito. E que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Abençoe tremendamente a vida de vocês, né? E só para finalizar, minha mãe, ela orou 20 anos pela minha vida. Eu passei 20 anos perdido, completamente perdido. Minha mãe levou muitas respostas grosseiras minhas. Ela vinha falar de Cristo, falar de um outro caminho. Eu era grosseiro com ela, mal educado. Eu era agressivo com ela. Às vezes eu não queria nem estar no mesmo ambiente que ela. Porque eu sabia que ela ia vir com as chatices de igreja. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. E hoje eu estou aqui falando também um pouco dela. 20 anos, gente. 20 anos. Cada segundo, minuto, hora. Cada filho estava nas orações dela. Só que a caminhada dela não parou ainda, porque ainda tem outros ainda que precisam encontrar o Senhor. Então, 20 anos só comigo. Ainda tem meus outros irmãos. Mas ela não para. Então, quando eu fui vendo esse texto aqui, desse autor aqui, eu fui vendo muito ela. Né? Fui vendo muito ela. E eu agradeci a Deus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor tirou uma venda dos meus olhos para eu ver o quanto ela foi importante na minha vida, o quanto ela não desistiu e foi a expressão de Deus que Deus não desiste da gente, Cristiano. Ela já estava demonstrando Deus ali. Eu não desisto de você. Vocês são a expressão de Deus sobre a terra. Que palavra tremenda. Vocês são a expressão divina sobre a terra. Que Deus abençoe vocês. Amém?